Para quem está assistindo essa live gravada, o tema é o apego e a carência como grandes impeditivos para vivermos um amor maduro. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Estou botando o nome da live aqui, a carência e o apego como grandes bloqueadores para o amor. A carência e o apego como grandes bloqueadores para o amor. Feito. Boa noite, Vânia, Vera, Francis, Verônica, Carlos, Bruna, Luísa, Lu, Cláudia, Jane, Ivana, Sandra. Sejam bem-vindas à live dessa terça-feira. Deixa eu fechar a porta ali que tá fazendo barulhão. Estamos aí na semana dos Dias dos Namorados e nada melhor do que falar sobre o tema do amor. Ontem eu fiz uma live que ficou muito boa. Foi incrível, tá? A gente falou das 5 feridas emocionais, sobretudo, né, como a rejeição e o abandono, que são as 2 feridas que mais nos tocam enquanto humanidade, criam grandes limitações na nossa experiência para viver o amor. Fernanda, boa noite. Muito bom te ver aqui. E ontem eu trouxe... Gente, tá gravada, bem no topo do meu perfil ali. Super sugiro assistir ela, porque ela super vai funcionar também como um complemento do que eu quero abordar aqui hoje, tá? Hoje eu vou entrar muito, não sei se já ouviram falar na teoria dos apegos. Teoria do apego. Quem já ouviu falar da teoria do apego? Apego evitativo, apego ansioso, apego seguro e apego desorganizado. Gente, isso é central, tá? Nos meus clientes é algo que eu sempre olho, porque via de regra nós estamos presos a algum desses apegos e, sobretudo, naqueles limitantes, tá? Porque o apego seguro é aquele lugar que a gente quer chegar. Mas, via de regra, nós estamos presos, sobretudo, no apego evitativo e no apego ansioso, tá? E o apego ansioso com o evitativo é impressionante como eles dão uma química que tu nem imagina. Geram uma conexão. E o grande ponto é que cada um desse casal, desse parceiro, busca coisas opostas, completamente diferentes. E a partir disso eles vivem uma relação muito desafiadora, cheia de proximidades e afastamentos, conexões e desconexões, ótimos momentos e maus momentos, muitas vezes aquele namoro ioiô, vai e volta, um desaparece, enfim, uma instabilidade é criada ali por conta de que o que motiva o comportamento de cada um deles é uma dor mais profunda. Tá? Então eu vou dar uma boa descrição de cada um deles, vou dar uma boa descrição de como eles, o que acontece nessa relação entre eles, e tenho certeza que vocês vão se identificar. Certamente vocês vão sair dessa live compreendendo, eu gosto de trazer, né? Não é que tu é isso, mas qual caixinha inconscientemente tu ficou presa ou preso. E que caixinha é essa, por exemplo, do apego evitativo, que é o que me toca, cria uma série de limitações nos teus relacionamentos e, consequentemente, sofrimento. Acaba que tu não te realiza no amor, tu não cria um vínculo profundo com essa pessoa, tu não constitui uma família sólida, adulta, entende? Porque esses bloqueios oriundos de dores acabam criando um muro, um distanciamento na minha relação com o outro, tá? Já demos uns 5 minutinhos. Dá para iniciar, e eu vou iniciar contando uma história, tá? Que aí vai ficar muito fácil, já de cara, né? Uma história real, tá? Eu usei nomes, foi um post que eu fiz há um tempo, usei nomes aí, não se apeguem aos nomes, mas trouxe o nome de uma mulher e de um homem, porque normalmente a mulher está num apego ansioso e o homem está num apego evitativo. Não é uma regra, mas observa-se que isso acontece mais, tá? Então usei o nome ali do homem e da mulher com uma intenção. Então preste atenção
na historinha que eu vou contar aqui, tá? Adianto que essa live vai ficar gravada. Quem sentir de compartilhar aqui no canto inferior tem um aviãozinho, só clicar e mandar para mais pessoas que vocês percebam que vivem desafios nos relacionamentos, dificuldades, né? Vão para um lugar de sofrimento. Eu seria profundamente grato, porque eu estou compartilhando aqui um conteúdo que eu considero de ouro. E vamos lá. Boa noite, Rosi. Saia. Sejam bem-vindos, vão chegando mais, tá? Ok, então olha a historinha, eu botei assim, ó. A seguir, a dinâmica disfuncional mais encontrada nos casais. O apego ansioso e o apego evitativo. Provavelmente você vai se identificar com algum. Era uma vez Bruna e Rafael. Bruna manifesta o apego ansioso e Rafael o apego evitativo. Bruna quer Rafael muito perto, mas percebe que quanto mais tenta aproximá-lo, mais ele se afasta. Rafael, quanto mais se sente exigido, mais se afasta por se sentir pressionado. Bruna precisa construir um vínculo, pois anseia pela segurança de um compromisso. Rafael sente que perde liberdade com o compromisso. Bruna precisa constantemente expressar o que sente. Rafael sente pavor em expressar suas emoções. Bruna sente muito medo só de pensar em perdê-lo. Rafael se sente muito incomodado só de pensar em tê-la muito perto. Bruna quer saber quem são como casal e fazer planos juntos para o futuro. Rafael quer deixar fluir. Bruna tem medo do abandono, por isso quer mantê-lo próximo. Rafael tem medo da rejeição, por isso foge para não ser novamente rejeitado. Essas dinâmicas surgem na infância a partir da relação com os pais e, sobretudo, das inevitáveis carências que nossa criança experiencia. Bruna, né? Bruna teme ser abandonada. Por isso busca constantemente validação, temendo que o outro possa ir embora a qualquer momento. Rafael cresceu sentindo que não pode contar com quem ama, fazendo-o tornar-se excessivamente independente e com dificuldade de se entregar a uma pessoa. Ambos comportamentos são orientados pelo medo. Essa frase é interessante. Ambos comportamentos são orientados pelo medo, razão pela qual criam dificuldades para que esse casal encontre felicidade e profundidade nessa relação. Onde vocês se enxergaram? Lembrando que Bruna, apego ansioso, né? Que é aquele mais dependente. Rafael, apego evitativo, que é o independente. Tá? Vou trazer agora um outro post que eu fiz, que ilustra bem, eu quero que vocês peguem bem a história, tá? Aí vamos imaginar que já estamos mais dentro de uma relação, tá? Eu trouxe essa relação, primeiro esse exemplo, como se fosse, sabe aquele casal se conhecendo, aquela coisa, vai, não vai, mas vamos imaginar um casamento aqui, tá? Aí eu escrevi assim, ó, a diferença que vira uma guerra silenciosa. Um diz, eu preciso conversar agora. Ele tem ansiedade por clareza e medo de deixar piorar. O outro diz, eu preciso de um tempo sozinho para pensar. Sensação de sufoco, necessidade de refletir sozinho. Esse é um dos conflitos mais comuns nos relacionamentos. Não é sobre certo ou errado, é sobre dois estilos, padrões emocionais tentando se encontrar. O que está por trás do quero resolver agora? Ansiedade de separação, medo de abandono,
vontade de se sentir seguro novamente, precisa do vínculo para se sentir seguro. Essa pessoa sente um mal-estar e acredita que só vai conseguir se acalmar quando o outro falar, explicar, resolver, ou seja, o silêncio para essa pessoa é terrível. Cria um espaço para a criação de paranoias, literalmente. Um constante questionamento de será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não me portei certo? Será que ele vai se afastar? Será que ela vai embora? Será? E vem bastante ansiedade. Por isso que eu apego ansioso. Tá? O que está por trás daquele que diz preciso de um tempo? Né? Apego evitativo. Medo do confronto, dificuldade de acessar as próprias emoções, estratégia inconsciente de fuga emocional que foi aprendida lá na infância. Tá? Essa pessoa se protege se afastando. Ela precisa de espaço para processar aquilo que sente. Quando esses dois mundos colidem, tá? O ansioso se sente abandonado, o evitativo se sente pressionado. Ambos ativam seus gatilhos. O que é um gatilho, gente? É um conteúdo, gatilho, né? Então já tem algo dentro de mim. Gatilho é um termo lá criado pelo Paul Ekman, um grande sábio aí quando o assunto são emoções, né? E um gatilho é constituído de 3 elementos. Um estímulo exterior, ou seja, algo que acontece lá fora, algo que alguém me diz, que se soma ao meu background e às minhas memórias. E que se soma 3 elementos, tá? Estímulo exterior, 2, memórias, 3, como eu estava um instante antes desse estímulo acontecer. Então, por exemplo, se no meu dia ali eu tinha dormido mal, já estava mais rabugento, ou se eu estava bem pacífico, isso também vai definir como eu vou reagir, tá? Mas os elementos mais centrais são esses, um estímulo exterior que toca em uma memória minha do passado não resolvida. Ou seja, o apego ansioso, quando esse parceiro toma uma distância ou quer ficar em silêncio, quer ir embora, o que é engatilhado? Qual é o estímulo exterior? A pessoa que eu amo, a pessoa que eu quero um vínculo, sai de cena. E aí isso pode disparar essa ansiedade, sensação de abandono, vou ficar sozinho. Entende? Só que esse gatilho, esse sentimento não começou aqui. Não é dessa relação. Ele é muito mais antigo. Lá na infância, aquela pessoa que eu queria manter um vínculo profundo, via de regra são os nossos pais. Aconteceu algo que eu experimentei, essa sensação do abandono, ele saiu de casa, ele foi embora, ele foi ausente. Na separação, meu pai foi não sei para onde, minha mãe estava sempre trabalhando. Aí, uma série de episódios que vão criando dor, trauma nessa criancinha. E por vezes não é que um pai ou uma mãe abandonou propriamente dito, sabe? Entregou a um orfanato. Não, por vezes, de novo, a mãe só foi trabalhar. A mãe estava tentando cuidar, inclusive, do sustento da casa, garantir, só que a criança não entende isso. Ela só quer proximidade, conexão, presença, porque para ela isso é amor. Só que, em virtude dessas faltas, um trauma ali é criado, e aí, claro, todo trauma cria uma compensação, uma estratégia de defesa. E no apego evitativo, qual é a estratégia de defesa? Eu desejo um vínculo, eu não tenho, a pessoa vai embora, eu vou fazer de tudo para tentar aproximar essa pessoa. É assim que o ego da pessoa que tem o apego ansioso, dependente, né, acha que vai solucionar e evitar entrar em contato com essa dor. E aí vem controle, vem ciúmes, vem querer saber onde tu tá. Eu até anotei aqui umas frases assim mapeadas de clientes meus, de mentorados meus, quando eu estou fazendo o processo lá, né, de diagnóstico, para a gente identificar quais são as questões que aquela pessoa tem no primeiro momento, para depois, dentro da mentoria, a gente trabalhar, fazer todo um processo de purificação emocional desse passado para se ver livre desse apego ou ansioso ou evitativo, para que essa pessoa então se abra para viver um amor. Eu faço todo um mapeamento ali, né? Ouço frequentemente essas pessoas e tem coisas que são muito parecidas que eu quero trazer para vocês aqui, tá? Primeiro desse apego ansioso, sabe? Do dependente. É muito comum a pessoa... Eu anotei assim, tá? Eu anotei de forma meio aleatória, mas vocês vão conseguir entender, ó. A pessoa envia uma mensagem,
Vamos imaginar lá, o dependente, o apego ansioso, envia uma mensagem, se não recebe uma resposta em poucos minutos ou até horas, já começa a criar histórias na sua mente. Será que eu falei algo errado? Será que ele não gosta de mim? Ele e ela, né? Ele e ela tá online e não me respondeu. Será que tá falando com outra pessoa? Aí eu pontuei aqui também, ó. Redes sociais, por exemplo, fica analisando curtidas, stories, quem ele segue, por que visualizou e não respondeu, né? Tu visualizou e não respondeu. Checa o visto por último, ou se tá online no WhatsApp constantemente. Depois botei assim, se liga para esse parceiro, ele não atende, já dá um aperto no peito, o medo de estar sendo ignorado, não é? Uns pensamentos, ele e ela sempre atendia antes, o que mudou, o que aconteceu. Antes de encontrar uma pessoa, né, quem tem um apego ansioso, antes de encontrar uma pessoa já começa, será que ela vai gostar de mim hoje? Será que ela vai me olhar diferente? E aí, depois do encontro, será que ele gostou de mim mesmo? Será que eu falei demais? Será que eu falei de menos? Será? Tá? Então, esse apego ansioso tem a necessidade de uma confirmação constante. Ele quer ouvir constantemente, eu te amo, eu sinto a tua falta, o tempo todo. E fica inseguro se não tem um contato frequente. Tá? E facilmente interpreta tudo como um sinal de abandono. É só o parceiro, por exemplo, estar mais quieto, distraído, já começa. Por que será que ele está assim? O que será que eu falei? Será que ele não gostou? Tá? Então, o nome já diz ansioso, então vive num estado emocional de alerta. Tá? Essas foram algumas anotações que eu fiz do apego evitativo. Se identificaram aí? A Rose colocou, essa sou eu. A ideia, gente, a gente primeiro precisa identificar aonde a gente está preso, que padrão a gente está preso no primeiro momento, para depois liberar, tá? Porque o que é importante que tu entenda é que isso não é você. Pega isso. Isso não é você em essência. Isso é uma compensação, uma estratégia que o teu ego criou para tentar evitar tu reviver uma dor. E toda vez que tu tá agindo a partir de estratégias do ego que tentam evitar a dor, tu vai sofrer. Tu vai te sentindo... Porque não é tu deixa de ser tu. Tu cria ali uma coisa, assim, uma máscara. E não só tu vai estar sempre ansioso, ansiosa e te frustrando, como também tu vai sufocar o outro. É muito comum, imagina aí o outro que quer, tudo que ele mais quer é espaço, não se sentir pressionado, né? O apego evitativo no caso. E ele vive o oposto, vive com alguém que quer proximidade, contato, vínculo, troca, saber de tudo, né? O que tu está sentindo? Mas o que tu está sentindo? O que tu está sentindo? E tudo que o outro não quer é falar o que ele está sentindo. O apego evitativo precisa de muito mais tempo para elaborar uma emoção, compreender o que está acontecendo ali, para então expor para o mundo. Ok, gente? Tá fazendo sentido? Tá, entendeu a ideia do gatilho emocional? Qual é o gatilho emocional do apego evitativo? É a iminência de ser rejeitado, a iminência de não gostarem de algo em mim. Então, normalmente, quem tem um apego ansioso tem normalmente a ferida do abandono, tá? Quem tem um apego evitativo normalmente tem a ferida da rejeição. Então, foi alguém que lá, quando era pequeno, na infância, o que ele sentia normalmente não era validado. O que ele sentia não era importante, desdenhavam, não viam ele, julgavam, criticavam. Então ele começa a criar uma ideia de que o que eu sinto é importante, que me expressar para o mundo é perigoso, porque quando ele se expressava, ele era castrado, sabe? Por vezes são coisas assim, sai daqui, cala a boca, isso aqui é assunto para adulto, vai pro teu quarto. Ou quando a criança está desempenhando algo ali, vem a crítica. Então a criancinha vai entendendo, nossa, então essas partes minhas não são legais, não são bonitas, eu preciso escondê-las. Então, para evitar ser rejeitado, evitar ser criticado, eu vou assumir. Eu vou sucumbir a tudo, eu vou calar, eu vou reprimir. O apego evitativo é alguém muito reprimido. Engole tudo. E eventualmente explode
em algumas raivas. É muito comum também um apego evitativo, conforme vai se sentindo pressionado, ele pode voltar com tudo, ser bem frio. E aí imagina, né? O apego ansioso que é todo calorento e que é contato, receber essa frieza do outro, é conflito, gente. Distanciamento, a relação não vai avançar, fluir, criar vínculo. Tá? Então é por isso que o rejeitado se esconde. É muito isso, ele se esconde, ele não revela o que está sentindo, ele não revela o que está pensando. É muito custoso isso, quanto maior a dor e a ferida da rejeição, mais ele vai evitar. E é importante a gente entender que nenhum dos dois fazem isso por mal. Os dois carregam uma dor. E estão tentando proteger essa dor, só que de uma forma muito atrapalhada. Né? Uma parte dentro de cada um deles quer muito viver o amor, quer muito se conectar, quer muito ser feliz. Só que como quem orienta os comportamentos é uma dor e um medo, fica uma coisa atrapalhada, incongruente, entende? Vamos imaginar, um apego evitativo, ele vai dizer, eu quero viver um amor, porque isso está na nossa essência da nossa alma. Só que ele não quer contato, não quer vínculo. É uma coisa, sabe, bem dual. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, para visualizar ao que esses dois estão presos, tá? Vou colocar assim, ó. Tá vendo esses bonecos aqui? Tô colocando aqui, tá? Imagine aqui um pai maiorzinho e uma mãe, tá? E aqui tá a filha, a criança. Imagine que seja você. Quando tu tem essa dor de rejeição, de abandono, o que acontece, gente? A gente tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, só que a nossa psique permanece fixada, congelada em algum ponto da infância. Fixada, ou seja, ainda acessando um estado infantilizado sobre a realidade. Fica congelado lá naquela dor que eu sofri de rejeição, de abandono, na relação com os meus pais. Quem aqui não tem faltas da relação que viveu com os pais? Todo mundo. Não existe ninguém que saia da infância, quem traz essa narrativa, não, comigo está tudo bem, eu recebi tudo que eu precisava, sou completa, não teve traumas, não sofri nada. Tu não está enxergando a realidade. Isso é um outro mecanismo de defesa, que é a negação, que é o mecanismo mais arcaico. Para a gente não olhar para algo, a gente nega. Não, tá tudo bem, já perdoei meu pai, minha mãe. Se a gente vai aprofundar, tu vai ver que teve episódios, não estou dizendo que a tua infância foi ruim, tu pode ter tido uma infância com um pai super presente, pai e mãe super presente, cuidando de ti, te dando estrutura, mas haverão episódios pontuais onde houve faltas, onde eles brigaram contigo, onde eles te colocaram de castigo, ou eram ausentes, trabalhavam muito, que nem eu falei, isso é suficiente para tu criar uma dessas feridas. E aí se tu criou uma dessas feridas, de novo, imagina que é tu de repente aqui com, peguei uma menininha, porque a maioria das pessoas aqui são mulheres na live, tá? Mas poderia ser um homem. Qual é a imagem frequente, gente? Vou trazer uma imagem para vocês que a gente fixa mais rápido, tá? De um cliente que chega para mim, tá? Alguém lá, Cauê, nossa, curti teu trabalho, quero tua ajuda, tô me sentindo aqui, tô indisponível pro amor, a coisa não flui, tô presa ao apego ansioso, evitativo, quero mudar. A imagem, via de regra, que chega para mim é essa aqui, ó. Essa pessoa de 30, 40 anos, com a mente num estado ainda preso lá na infância, olhando e reivindicando algo dos pais. Isso está na alma, tá? Não está nos teus pensamentos. Tu pode estar do outro lado do planeta. Mas na alma, tu tem uma falta, uma carência, tu julga que os teus pais não te deram isso, que eles poderiam ser diferentes, que eles poderiam, né, ter dado outra coisa, que poderia ter sido melhor. Toda a reivindicação aos teus pais faz com que o quê? Se tu está reivindicando algo, tu te fixa nisso. Uma parte tua segue cobrando isso, só que tu te vira de costas pro quê? Pra que tu vira de costas? O homem, botei um homem aqui, tá? Porque, de novo, tem mais mulheres na live. O homem, a relação que tu quer viver, tá aqui, ó, te esperando. Só que tu tá aqui presa ainda às faltas, carências e apego dos pais. Não só o homem, tá? Aqui tá, botei aqui um símbolozinho. O amor que tu quer construir. Deixa eu pegar aqui. O amor, dinheiro, a
casa, o sonho, tudo tá aqui, ó, no mundo, não tá mais nos teus pais. Porque, por exemplo, vamos pegar o apego ansioso. O apego ansioso, esse vínculo que ele cobra, essa proximidade que ele cobra do parceiro, é uma projeção do vínculo que ele queria ter com algum dos pais, ou ambos. Assim como o apego evitativo também evita contato com outro parceiro, muitas vezes é uma punição inconsciente, né? Quem tem o apego evitativo tem uma forma, muitas vezes, de punir com o silêncio. Então, os pais, enfim, não me deram o que eu queria, me criticavam, não validavam o que eu sentia, então eu começo a me calar, eu deixo de dar informações para eles. Aí falo de mim, tá? Eu trabalho esse apego evitativo e era assim, eu tenho memórias na infância da minha mãe perguntando o que tu tá sentindo, eu ficava bravo e não respondia nada. Mas, ou seja, eu ainda tô preso à minha mãe. Entende? Eu tô lá num vínculo com ela e quando eu for me relacionar com uma outra mulher, o que vai acontecer? Eu vou projetar essa dinâmica disfuncional que eu tenho com a minha mãe em todas as outras mulheres. É assim, gente, que a nossa psique funciona. Se tu quer te relacionar, viver um amor, tu precisa entender isso. Senão, inconscientemente, tu vai projetar tudo e vai sofrer. O que a gente precisa fazer? Vamos voltar à imagem. Curar a nossa criança ferida. Tá vendo aqui ela? Essa criança que tem a dor da rejeição e do abandono. Quando tu cura ela, trabalha ela, isso é um processo que não é simples, né? Tem que fazer uma purificação emocional, movimento com os pais, práticas de perdão, aceitação, liberar traumas do que eu vivi com eles. Aí, fazendo isso, eu deixo, essa parte minha da minha psique deixa de estar presa à infância. Eu amadureço. E aqui, imagina que entra a mulher. Eu deixo de ser criança. E aí eu paro de reivindicar algo dos pais e, de repente, olho para a vida. Olho para a vida, para o mundo. Onde é que está o meu parceiro? Meu parceiro está aqui do lado dos meus pais? É claro que não. Eu nunca vou achar eles aqui. Meu parceiro está no mundo. Está lá, trabalhando, prosperando. Também se libertou dos pais. Porque se eu estou aqui ainda criancinha dos pais, sabe quem é que eu vou atrair? Um menino também. Que também vai estar olhando, por sua vez, para os pais. Os pais dele, ó, tá aqui, ó. Pá, reivindicando algo dos pais. Conseguem ver essa imagem? Aí não tem amor, não tem dinheiro e não tem casa. Gente, eu poderia arriscar que 95% das relações, hoje em dia, trazem essa imagem. Tu vai aprofundar, fazer um processo terapêutico profundo, tu vai ver que é assim. Por isso que aqui nunca gera conexão, parece que tem sempre uma coisa no meio. Não é que tem uma coisa no meio, é que eu não consigo olhar de forma inteira para o outro. Entendeu? Aí vai estar sempre uma coisa que não avança. Ou até pode estar dentro de um casamento, mas tem um distanciamento, o sexo não flui, conflitos constantes, tá? De novo, como é que eu resolvo isso? Trabalhando essa criança, me tornando uma mulher, tomando a força desses pais, aí eu consigo olhar para o mundo. Aí pode ter certeza que a mulher que assumiu esse lugar, ela não vai sentir atração mais por alguém que está preso a esse ponto, a meninos. Isso é uma questão de ressonância, tá? Mecânica quântica. Ela vai atrair um homem que também fez o trabalho dele, que também curou a criança dele. A criança assim sai de cena e ambos conseguem se olhar e se unir e criar uma família. Entendem? Aí criaram uma família e podem caminhar lado a lado para o mundo, planejando o futuro, casa, aqui um amor, prosperando, dinheiro, tá? Todo o trabalho que eu faço, gente, com as pessoas é esse. É o trabalho que eu fiz comigo. Eu lá, até os meus 30 anos, eu era o menino. Estava reivindicando questões da minha mãe, ressentido com ela, tinha julgamentos ao meu pai, e eu não conseguia me realizar no amor. Tinha muitas mulheres, mas nenhuma. Coisa só, era muito efêmero, né? Curtia um pouco, nossa, agora vai, avança. Era alguns meses para alguma coisa acontecer. Alguns meses.
Eu me trabalhei, fiz todo esse processo, tá? E se por acaso tu tem interesse em fazer esse processo comigo, com toda a experiência que eu tenho há 6 anos aí atendendo diariamente pessoas, comenta quero aqui, que eu estou oferecendo algumas vagas para uma sessão diagnóstico comigo ou com o meu time, de aproximadamente 1h30, sem custos, onde a gente vai sentar e eu vou buscar entender onde tu tá na vida, tá? Tem muita experiência disso. Voltando aos bonequinhos, tu tá pequenininha, tá olhando pros pais, tem questões com o quê? Vou identificar onde tá a tua limitação, porque se tu não tá te realizando no amor, tu tá presa a algo. Isso é simples, porque a natureza do ser humano é a vida avançar, evoluir, certo? Crescer. E para isso, né, eu recebi a vida dos meus pais. Qual é o movimento natural? Eu agradecer por isso e ir para o mundo, encontrar alguém, formar uma família, ter um filho, e assim que a humanidade se perpetua, certo? Esse é o movimento natural. Nós somos seres relacionais, nós fomos feitos para se relacionar com o outro. Esse impulso que surge dentro de ti para te relacionar com alguém não é do nada. Claro que esse impulso, quando é ansioso, que nem a gente falou, é um impulso em desordem, mas a atração está ali, desde pequenas crianças já tem, né, um amorzinho lá no coleginho, não sei onde. Por quê? Porque é natural isso, natural e esperado, ok? Muitas vezes tem até movimentos aí de solitude que são uma ideia falsa, porque no profundo eu estou fechado para o amor, e chamo isso de não, solitude. Raramente esse movimento de solitude é genuíno, normalmente é um fechamento para o amor. Tá? Eu estou oferecendo, então, essa sessão diagnóstico, a gente coloca a tua vida amorosa na mesa, encontra exatamente que pontos tu tá presa e inconscientemente faz todo um trabalho para te soltar, te liberar de tudo isso, para que tu amadureça a tua psique, o teu mundo emocional, e então cresça e se abra para viver um amor. Ok? É só comentar quero, tu vai receber um link para preencher uma aplicação. Preenchendo essa aplicação, tu vai passar por esse processo seletivo e tu pode ser chamada de novo. É só aguardar, preenche a aplicação e aguarda, tá? A gente avalia carinhosamente essas respostas e vai chamando as pessoas. Ok? Alguma pergunta sobre o que eu trouxe? Eu tentei trazer toda uma explicação aí, com início, meio e fim, agora eu queria ouvir vocês. Ficou o que não entendi, o que me gerou dúvida, a Adriana colocou ali discordo, não entendi exatamente do que. Se quiser trazerem mais aí, estou aberto a trazer reflexões. Porque, de novo, eu sempre falo, isso aqui é algo que a gente não aprende na escola, na faculdade. A gente tem que buscar em vias alternativas de conhecimento. Então é algo que a gente costuma não saber, né? E exige um profundo estudo. Profundo mesmo. Caso não, gente, eu sinto que é por aqui, tá? Senti de fazer essa live bem pontual. De novo, ela vai ficar gravada, disponível lá no meu Instagram. Só assistir, dá para encaminhar ainda para alguém que vocês sintam que possa gostar. Do contrário, para aqueles que preencheram a aplicação, talvez a gente se encontre pessoalmente aí. Para dar um salto na vida, para mudar, né? E dentro desse programa que eu tenho, a gente não olha só para a tua vida amorosa, a gente olha holisticamente para tudo, tá? Porque para eu viver bem uma relação, eu preciso estar bem financeiramente, eu preciso estar realizado profissionalmente. Muitos casamentos acabam por conta de dilemas financeiros, por não prosperar. Então, dentro desse programa, a gente olha para a vida é a relação, certo? Então, eu sou um mentor, um terapeuta de relacionamentos. Tudo são relacionamentos. A forma como eu me relaciono com o dinheiro, como eu me relaciono com o profissional, como eu me relaciono com o meu corpo, com a saúde. Tudo isso está lá dentro, tá? É a visão holística, integral do ser humano. Tá bem, meus queridos? Então, ficamos por aqui. Eu vou fazer uma outra live no domingo, tá? Às 19h19, sobre o tema de relacionamentos, ainda sobre a semana aí dos namorados. Não sei exatamente o que eu vou trazer, mas vai ser papo bom, tá? Um abraço na alma.